Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, às nossas redes sociais, seja bem-vindo a esta sala de transmissão, a esta sala de culto e de adoração, onde nós estamos estudando um tema muito relevante para os nossos dias, para a nossa vida, para a sociedade. O Mistério da Profecia é a série que nós estamos apresentando e hoje já estamos no quarto tema. Eu espero que você esteja aí aproveitando onde você estiver, quando você estiver assistindo, eu espero que você esteja aproveitando esta série especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Obrigado a você que já está inscrito. Não se esquece de ativar aí as notificações, tá? Para você estar sempre sendo avisado a respeito das atualizações no canal. Compartilhe estes links, né? O link destas mensagens para muitas pessoas que você quiser, tanto no YouTube quanto no Facebook, no perfil e na fanpage também. Você é nosso convidado a espalhar as mensagens de esperança desta série tão especial que nós estamos apresentando. O livro que nós estamos estudando e apresentando é este aqui, O Mistério da Profecia, e ele pode estar aí na sua casa também. Se você deseja adquirir este material, na descrição do vídeo vai estar aí o número de WhatsApp, que você vai poder entrar em contato, então pedir o seu livro para estar na sua casa, e eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito útil para abençoar você e a sua família. Vamos então orar para dar início ao nosso tema de hoje. Convido você, onde você estiver, para que em atitude de reverência fechemos os olhos para buscar a presença de Deus. Senhor Deus, obrigado por tua graça, obrigado por tua misericórdia e obrigado porque mais um dia, mais uma vez, nós podemos agora abrir a tua palavra para estudar sobre as profecias e queremos rogar, Senhor, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, tanto na transmissão como na recepção deste tema. Que o Espírito Santo nos abra a mente e nos ajude a compreender, mas não apenas a compreender, mas também a colocar em prática na nossa vida diária. Abençoe a todos aqueles que estão assistindo neste momento e também estenda a tua bênção sobre cada um dos familiares destes. Que a tua graça infinita seja manifestada e seja sentida na vida de cada um dos teus filhos neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar então você para pegar a sua Bíblia e juntos nós vamos estudá-la. Juntos nós vamos estudar a palavra de Deus e eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante hoje. Como falamos, estamos no nosso quarto tema. E o quarto tema tem como título A Morte que Traz Vida. Nós vamos estudar a respeito de um dos temas mais empolgantes da Bíblia e um dos temas mais importantes para a gente compreender. Sem a compreensão deste tema, sem a compreensão desta profecia, dificilmente nós vamos encontrar o caminho ou vamos encontrar o meio de salvação. Ok? Então, preste atenção aí, acompanhe os textos bíblicos e nós vamos juntos estudar sobre este tema, a morte que traz vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você arriscaria dizer, mencionar qual é o desejo humano mais fundamental, o que mais o ser humano deseja? Se você arrisca um palpite, eu vou afirmar algo aqui para você e possivelmente você vai concordar comigo. O desejo fundamental do ser humano é sobrevivência, é viver, é se manter vivo. Desde o momento que uma criança nasce e já nos seus primeiros segundos de vida se esforça para respirar sozinho, então enche o pulmão de ar e dá aquele brado para dizer: ei, estou vivo. Até o momento em que aquele ancião, aquela anciã, aquela pessoa já que viveu muito, mas agora está debilitado e está ali talvez com a ajuda de respiradores mecânicos para se manter com vida, ela ainda está lutando para permanecer vivo. Embora a Bíblia
Lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, afirma que os vivos sabem que hão de morrer, e aí você vai lembrar do ditado popular que nós sempre usamos, todos sabem, ou melhor, a certeza que todos têm é que um dia vão morrer, e de fato, nós não temos controle sobre a vida. Uma coisa é certa, um dia nós vamos morrer. Este é o ciclo, infelizmente é o ciclo da vida. Agora tem um detalhe interessante que eu quero ler com você aí em Eclesiastes no capítulo 3. Abra então a sua Bíblia em Eclesiastes no capítulo 3. E nós vamos ler esta declaração da Bíblia que diz assim, capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Pôs também a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que o texto está querendo dizer aqui? Que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok, nós não somos eternos. Nós não somos eternos como Deus é. Ou seja, Deus, ele é desde a eternidade e para a eternidade, mas nós fomos criados para a eternidade. E é isso que o texto está dizendo. Embora o ser humano não tenha a eternidade desde sempre, desde a eternidade, não conheça as coisas, não tenha a onisciência de um Deus eterno, Deus colocou dentro do nosso coração o desejo de eternidade. Por quê? Porque no relato da criação, a Bíblia diz que nós fomos criados para a eternidade, para viver para sempre. Infelizmente, com a entrada do pecado, o pecado trouxe consigo a sua consequência mais profunda, mais maléfica, que é a morte. E a morte passou a se tornar, ou passou a fazer parte da vida do ser humano. E ainda assim, não é natural. Ninguém quer morrer. De fato, manter-se vivo, este é o desejo de todo o ser humano. Eu quero contar para vocês um pouquinho de história. É importante a gente conhecer um pouco a história, não é? Existe uma cidade milenar chamada Petra, conhecida por Petra, que ela foi descoberta por um explorador europeu em 1812. Esta cidade está ali no sul da Jordânia. Ela também é conhecida como a cidade dos Nebateus. O povo que habitava este lugar, esta cidade, se chamavam os Nebateus. A deusa patrona desta cidade se chamava Al-Uzá. E esta deusa, segundo as escavações, os achados arqueológicos, segundo a história que é contada ao redor daquele lugar, e segundo o que foi encontrado ali, essa deusa exigia, logicamente, como todos os deuses, exigia adoração, exigia sacrifícios. Todos os dias as pessoas deveriam levar sacrifícios a ela, e principalmente de animais. Havia ali, nas escavações, foi descoberta que em frente ao templo desta deusa, estava ali uma espécie de montanha, um elevado, onde estava o altar dos sacrifícios. E neste altar dos sacrifícios, nesta elevação, então eram ali colocados diante desta deusa os seus sacrifícios. Mas havia um sacrifício estranho. Esta deusa, uma vez por ano, exigia o sacrifício de uma criança. Sim, de uma criança. E claro que na história não existe, nós não vamos encontrar apenas esta deusa que exigia sacrifício humano ou de crianças, nós vamos encontrar outros deuses que também dentro do seu sistema religioso formulado ali, também exigiam sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Moloque é um deles. Mas há algo interessante e peculiar, porque
embora pareça tão cruel dentro da cultura deles, eles acreditavam que eles deveriam dar, uma vez por ano, pelo menos, dar o seu melhor, dar o que eles mais amavam para esta deusa. Seus filhos, sim, dar o que mais amavam para esta deusa, sabe, em troco de quê? Em troco de vida eterna. A promessa era que se sacrificasse os seus filhos, se sacrificasse o que era de melhor e mais amado, eles receberiam vida eterna, eles não morreriam. Olha que coisa interessante. Os nebateus já desapareceram há centenas de anos, o que existe hoje é só ruínas. E toda aquela ideia, aquela promessa, aquela esperança de vida eterna não passava de uma esperança falsa. Mas, queridos, há um sacrifício, o único sacrifício, o verdadeiro sacrifício, que sim, através deste se dá ou se concede a vida eterna. É o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Este sim, sem dúvida alguma, nos dá certeza de vida eterna. O contraste que nós encontramos ali é que naquele elevado, a deusa Al-Uzá exigia um sacrifício das pessoas para em troca receber vida eterna. Mas num outro elevado, chamado de Monte do Calvário, ali naquele monte, a Bíblia retrata o amor de Deus que deu, que se ofertou, se sacrificou para dar vida eterna. E o verso áureo, o verso principal da Bíblia, que resume todo o Evangelho, ali em João capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o seu Filho a quem Ele amava, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém por isso? Amém? Que contraste interessante! Em um elevado, em uma montanha, em um altar de sacrifício, a deusa exigia um sacrifício em troca de vida eterna. Em outro elevado, em outra montanha, o Deus do céu, o Deus verdadeiro, dá-se em sacrifício para garantir vida eterna. Queridos, a salvação é real. A salvação em Cristo é real. E nós precisamos conhecer esta história. Nós precisamos conhecer todos os fatos que envolvem esta história. Mas, queridos, a salvação, ela não está relacionada apenas em conhecer, em ter um conhecimento cognitivo, intelectual da salvação. Há muitas pessoas que conhecem a história de Jesus Cristo, mas nunca aceitaram a Jesus Cristo. A salvação real, ela está envolvida também em entender todo o processo do plano de salvação, mas tampouco é suficiente para termos salvação real. A salvação real está envolvida em crer, em dar crédito, em aceitar, em confiar de que este sacrifício, este único sacrifício verdadeiro, é suficiente para nos libertar do pecado e da morte que é gerada através do pecado. Queridos, lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles uma ordem específica: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva talvez não entenderam muito bem o que isso significava. E ali estava um elemento para provar, para dar oportunidade para o ser humano usar o seu livre-arbítrio. Isto é amor. Isto é amor. Deus nos criou com amor, porque Ele nos criou com livre-arbítrio. E por isso, agora, Adão e Eva têm a oportunidade de usar
o seu livre-arbítrio. Escolher, decidir estar ao lado de Deus ou decidir estar ao lado do inimigo de Deus. Adão e Eva decidiram, com o seu livre-arbítrio, estar ao lado do inimigo de Deus. Então, depois que eles pecaram, Deus os chama. Deus os chama para conversar. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, abra aí sua Bíblia. Me acompanhe neste verso. Antes de Deus falar com Adão e Eva e dar a eles a sentença, a consequência do pecado, a consequência do seu erro, Deus dá uma sentença a Satanás. E aqui representado pela serpente. E como estudamos no último capítulo que estudamos aqui, no último tema, no tema número 3, lá em Apocalipse capítulo 12, dos versos 7 ao verso 9, vai demonstrar e vai declarar que a antiga serpente é o diabo, é Satanás, o inimigo de Deus. O inimigo de Deus. Então, diz o texto aqui no verso 15, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, igreja. Mulher em profecia simboliza a igreja, conforme nós encontramos ali em Efésios capítulo 5 e também na terceira carta de João. Mulher significa igreja em profecia. E sim, queridos, este verso, verso 15, foi a primeira profecia dada a respeito da vinda do Messias, da vinda daquele que iria pisar na cabeça da serpente e iria vencer a morte por mim e por você. Então, a continuidade, o texto diz, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, a igreja, entre a tua descendência, as hostes inimigas, e o seu descendente, Jesus. Apocalipse capítulo 12. Este, Jesus, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirá o calcanhar. Ora, ninguém morre se fizer um calo no pé, se fizer uma bolha no calcanhar, a não ser que as coisas se alastrem, né, e se infeccionem e tudo mais, e há uma infecção generalizada e tal, mas ninguém morre simplesmente por ter um calo no pé, por estar com o pé ferido, por estar com o calcanhar ferido. Incomoda, sim, claro que incomoda. E Satanás incomodou a Cristo, incomodou de todas as maneiras para tentar desequilibrá-lo, para tentar fazê-lo desistir da sua missão, do plano da salvação. Mas a Bíblia diz que Jesus, o filho da mulher, o descendente da mulher, iria pisar na cabeça da serpente. Claro, você não bate no corpo da serpente, no meio da serpente para matá-la, você bate na cabeça para tirar-lhe a vida. A profecia aqui já mostra que Jesus seria vencedor sobre o mal, sobre a morte, sobre a morte. Agora, falando em morte, depois de ter conversado e depois de ter dado a sentença para a serpente, para Satanás, dizendo que o seu fim já estava descrito desde o princípio, então Deus se apresenta agora para Adão e Eva para dar-lhes a sentença, a consequência do seu erro. Eles não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo, então Deus decide dramatizar, Deus decide colocar para eles um símbolo, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Imagine comigo, venha comigo e imagine Deus conversando com Adão e Eva. E diz, filhos, tragam a mim agora um cordeiro. Tragam um cordeiro. E depois de trazerem o cordeiro, ainda sem entender, Deus está ensinando a eles aqui, queridos, está ensinando lá no Éden sobre pecado e sobre morte, o pecado que gera a morte gerada pelo pecado. Adão e Eva ainda não tinham entendido o que era morte, nunca algo havia morrido antes, nada, nem sequer a relva, nem sequer as flores, nem sequer as árvores, nada havia morrido até agora, eles não estavam entendendo o que significa morte. Deus teve que dramatizar, Deus teve que simbolizar como uma forma didática para que eles pudessem compreender a gravidade do pecado. Adão, vocês precisam agora fazer algo que é estranho para vocês,
Mas você precisa fazer isso. Você precisa matar esse cordeiro. Sim, vocês, para permanecerem vivos pela fé, vocês precisam matar esse cordeiro. O cordeiro vai morrer no lugar de vocês agora. Se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer, algo tem que morrer, algo que tem vida tem que morrer. E para que o ser humano pudesse viver, então o cordeiro é colocado agora, nesse momento, de uma forma didática para que eles compreendessem a profecia de que o Messias viria para morrer no lugar deles. Eu fico imaginando Adão agora degolando aquele cordeiro. Eu fico imaginando Adão olhando para aquele cordeiro quando começa a tremer, o sangue começa a esvair, ele começa a tremer, e de repente ele cai, e de repente ele começa a enfraquecer, os olhos começam a fechar, e eu fico imaginando a agonia no coração de Adão e Eva ao olhar aquela cena, ao contemplar aquela cena, até o momento em que aquele cordeirinho humilde, aquele cordeirinho indefeso, aquele cordeirinho que não tinha nada a ver com a desobediência deles, agora começa a parar de se mexer, o sangue foi e a vida se escorreu. A vida acaba ali. Eu imagino que lágrimas rolaram dos olhos de Adão e Eva naquele momento. Eles começaram a entender o que é a morte como consequência do pecado. Eles começaram a entender a gravidade e a profundidade do pecado. Deus, naquele momento, está ensinando a eles de que, apesar de eles terem pecado e desobedecido, havia um plano para resgatá-los, se eles assim quisessem. E Deus começa agora a ensinar, eles precisavam entender o plano da salvação. O cordeiro que representava a Jesus, o Messias que viria, naquela profecia, ali no capítulo 3, verso 15. A partir de então, tanto Adão e mais propriamente dito ali, no capítulo 4 de Gênesis, quando Abel oferece o cordeiro, até Jacó, nós encontramos implícito dentro do texto, implícito dentro do contexto bíblico, que de geração em geração eles sacrificavam um cordeiro para que fosse oferecido em holocausto como substituto do pecador. Como substituto do pecador. Então o povo de Israel, ou os descendentes de Jacó, foram levados para o Egito e ali se tornaram escravos. E no momento de escravidão, em todo o período de escravidão, eles esqueceram do que significava o sacrifício do cordeiro. Eles esqueceram o que simbolizava tudo aquilo. Então, quando Deus os chamou para retirá-los com mão forte lá do Egito, Deus os leva para o deserto, para ali começar a ensinar-lhes outra vez a história da salvação, repetindo tudo que havia ensinado já a Adão e os seus descendentes. Ali na península do Sinai, uma cadeia montanhosa onde está o Monte Horebe, conhecido como Monte Sinai, de onde Deus falava com Moisés, onde Deus se manifestava ao povo. Deus fez um pedido para Moisés ali, em Êxodo capítulo 25, verso 8, diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus habitar no meio do seu povo. E ali naquele santuário, Deus queria mais uma vez ensinar-lhes de maneira didática o plano da salvação. Esse santuário ou tabernáculo, ele era composto de duas partes principais. A primeira parte era o pátio externo. E ali no pátio externo havia, como você está vendo nessa figura, havia então um altar de bronze e uma pia de bronze. No altar era onde se ofereciam os sacrifícios. A pia, onde continha água, era para a purificação do sacerdote antes de entrar dentro da tenda.
A segunda parte estava relacionada com a tenda em si, ou como era conhecido também de tabernáculo, que era dividido em duas partes principais. O lugar santo, a primeira parte, e a segunda parte chamada de lugar santíssimo, ou também conhecida como Santo dos Santos. Só para você ter uma ideia, aqui há um desenho em 3D, para você ter uma ideia de como eram os compartimentos ali deste lugar, deste santuário. A entrada, havia um véu de entrada, e quando se entrava dentro do lugar santo, o primeiro compartimento, à direita se encontrava uma mesa com 12 pães, os pães da presença ou os pães da preposição. Cada um dos pães representava uma das 12 tribos de Israel, dizendo que Jesus, o pão da vida, era aquele que dava sustento ao seu povo. Ao lado esquerdo estava um candelabro com 7 lâmpadas que permaneciam acesas 24 horas por dia. Você sabe, na Bíblia o número 7 ele é muito importante. A Bíblia apresenta o número 7 como um símbolo de perfeição, de plenitude das coisas divinas. Deus forma e cria o mundo em 7 dias. O 7º dia é o dia do Senhor, conforme a Bíblia apresenta, ainda lá em Gênesis capítulo 2. Nós vamos encontrar o número 7 sendo repetido várias vezes dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. São 7 candeeiros, são 7 igrejas, são 7 trombetas, são 7 selos, e assim por diante. São 70 vezes 7. São múltiplos de 7, 42, 49, são números que estão envolvidos dentro da plenitude, da perfeição de Deus, das coisas completas, da completude de Deus. Ainda nesse primeiro compartimento estava ali, logicamente, a luz ali, representando Jesus como a luz do mundo. A luz do mundo. Ele mesmo diz lá em João: eu sou a luz do mundo. Ainda no primeiro compartimento, então, existia ali um altar de incenso. E este incenso queimava, essa fumaça subia 24 horas por dia também, jamais se apagava. E ali era o símbolo da intercessão de Jesus Cristo como o nosso verdadeiro intercessor e único intercessor. E a Bíblia vai dizer então, tanto ali em Êxodo, quanto em Levíticos, Deuteronômio, onde fala a respeito destes elementos, mas também vai confirmar lá em Apocalipse, que a oração dos santos sobe constantemente diante do trono da graça, diante do trono de Deus, onde Cristo, nosso único intercessor, está ali para interceder por nós. Fazendo uma separação entre os dois lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo, havia uma outra cortina. E ao outro lado da cortina havia uma arca, chamada a Arca da Aliança. Conforme você vê aí em destaque nesta imagem, neste desenho, você vai encontrar ali uma arca, uma caixa revestida de ouro, a sua tampa chamada de propiciatório, onde Deus se apresentava em uma luz fulgurante, em um brilho majestoso chamado de Shekinah, a glória de Deus. Tudo ali indicava Jesus, tudo ali indicava o seu trabalho por nós, o seu trabalho de intercessão. A salvação no rito do santuário era visível e de maneira didática Deus estava ensinando que ali era uma representação de como Deus salva o ser humano. Me farão um santuário, um lugar de adoração, um lugar da habitação de Deus. O santuário também era para a adoração e educação do povo na história da salvação, como nós já vimos, e para que eles pudessem entender e experimentar a salvação por meio dos símbolos, assim como Adão experimentou o plano da salvação por meio do símbolo do que ele fez, como aconteceu, ele conseguiu entender um pouquinho mais o plano da salvação. Portanto, queridos, o ritual do santuário representava Jesus, o seu sacrifício e o seu ministério sacerdotal de intercessor no céu por nós. Nós encontramos então em cada ato,
em cada ritual, a salvação sendo contada, a história da redenção sendo repetida de forma didática para cada um de nós. Haviam várias cerimônias no santuário. Existia ali as oferendas de apaziguamento, não é? Apaziguadoras. Tinha também o rito de purificação, não é? Para fortalecer o relacionamento do penitente, do ofertante para com Deus. Haviam também as ofertas de gratidão, mas, em resumo, todas estas ofertas, todos estes rituais, eles tinham lições. E as lições de tudo isso era para que nós pudéssemos compreender, para que o povo de Israel, na verdade, pudesse compreender lições sobre o perdão do pecado e sobre a salvação. Então, como acontecia no santuário, que era uma representação do sacrifício de Jesus? Primeiro temos que lembrar e deixar bem claro que, conforme Hebreus capítulo 10, verso 4, o sangue de animais não é suficiente, não é poderoso em si só para remover ou para apagar os pecados. O sacrifício dos animais só tinha o seu valor porque simbolizavam a Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Era uma forma didática de apresentar o plano da salvação. João Batista, ali em João capítulo 1, verso 29, vai declarar, usado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, vai declarar sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, João Batista reconhece em Jesus o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que era sacrificado. O cordeiro era o símbolo de Jesus. O profeta Isaías escreveu, e ali em Isaías capítulo 53, quando fala sobre o servo sofredor, no verso 7 ele diz: como cordeiro foi levado ao matadouro. E ainda no verso 6, ele já havia dito: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Perceba? O cordeiro, o animal que morreu lá no Éden já, em lugar de Adão e Eva, com o passar do tempo, todos os rituais, todos os sacrifícios, era para representar e para simbolizar, para manter a fé daquele povo viva na promessa de um Salvador, na profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, o Salvador virá, o Messias virá, para morrer no lugar do pecador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria. Sobre ele foi colocado todas as nossas iniquidades, e ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro para a cruz do Calvário. A história da salvação no sacrifício diário, ela é uma representação muito interessante. Imagine você como acontecia o ritual ali. Pense você comigo. Ali ao redor do santuário estavam todas as tendas, todas as barracas dos israelitas. Imagine você que um dia alguém saiu para caminhar por ali e se desentendeu com o seu vizinho. E então agora ele, para se fazer justiça com as mãos próprias, ele vai lá e pega algum tipo de armamento, algum tipo de coisas para ferir, e vai lá no seu vizinho e fere o vizinho. E então ele sai correndo às pressas para voltar para casa, e parece que no caminho as suas pernas ficam pesadas, a consciência começa a pesar, e aquilo começa a pesar no seu coração. Então ele entende o que havia feito. E ele diz: puxa vida, eu não poderia ter feito isso. Isso não pode ser feito, eu não posso, eu não tenho esta liberdade para fazer isso contra o meu irmão. Então ele decide arrependido, de fato ele decide voltar para a tenda, para a casa do seu vizinho para pedir perdão e diz: eu errei, me perdoa, me desculpa, eu errei, por favor, eu preciso reparar este erro. E ali ele faz todos os preparativos para reparar o erro, ajuda a pessoa ferida a se curar das feridas, ajuda a pessoa a estar melhor daquele fato, daquele ato que ele mesmo foi o causador. Mas agora ele precisa acertar com Deus, porque ele pecou. E o salário do pecado é a morte. Então ele pega um cordeiro
ele pega um animal e vai até o santuário, até o tabernáculo. E lá ele apresenta este animal como uma oferta pelo pecado diante do sacerdote. A Bíblia diz então que o pecador deveria colocar as mãos sobre a cabeça do animal e confessar o seu pecado, que simbolicamente, veja, estamos falando em símbolos. O santuário era um símbolo do plano da salvação. Simbolicamente, ao confessar o pecado sobre aquele animal, simbolicamente ele estava transferindo o seu pecado para o animal. Ele estaria livre da condenação daquele pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas alguém deveria morrer, e o animal iria morrer no lugar dele. Então, o sacerdote colocava nas mãos do pecador uma faca, um cutelo, e ele deveria agora degolar o cordeiro, o animal. O próprio pecador matava o animal. E aquele animal agora começava a morrer. O animalzinho indefeso, inocente, sem culpa nenhuma do que estava acontecendo, ele morria no lugar do pecador. Então, diz ali em Levítico capítulo 1, verso 4 e o verso 5, também o capítulo 5, verso 5, diz: diante do sacerdote põe a mão sobre a cabeça do animal e confessa o seu pecado. Ele mesmo, o pecador mesmo tem que matar o cordeiro. O sacerdote agora apara o sangue numa bacia e põe esse sangue também com o dedo nas pontas do altar do sacrifício e depois o restante derrama na base do altar. Sangue, que é vida, onde está a vida, sendo derramado sangue inocente para livrar alguém que cometeu um ato. E olha só o que diz em Levítico capítulo 4, verso 35. Acompanhe comigo esta leitura muito interessante da palavra de Deus. Levítico capítulo 4 e o verso 35 vai dizer assim, na última parte: assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. O sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Sim, queridos, a gloriosa palavra do Evangelho é perdoado. Perdoado pelo sangue inocente, pelo sangue que foi derramado para que eu não morra, alguém morreu no meu lugar. Simbolicamente ali, o cordeiro morria porque representava a Jesus Cristo. A história da salvação, queridos, ela não foi contada apenas no passado, lá no Gênesis, lá na história do povo de Israel. Ela é contada também no maior livro profético da Bíblia. Sim, lá no Apocalipse, quando mostra Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando mostra Jesus triunfante, aquele que morreu, mas ressurgiu, quando mostra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora como vitorioso. O livro do Apocalipse mostra a história da salvação em símbolos também. Jesus é o tema principal do livro do Apocalipse, e ali no capítulo 1, verso 5, nos é mostrado que Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos liberta dos nossos pecados. No capítulo 5, no verso 6, Jesus é o Cordeiro que abre os livros do juízo e salva o seu povo pelo seu sangue. No capítulo 6, o verso 1, Jesus é o Cordeiro que abre também os selos da história para salvar e diz: eu estou no controle da história, e a salvação, ela é de geração em geração. A salvação não é só para um povo, não é só para um indivíduo, a salvação é para todo aquele que nele crê, em toda a história. Eu estou no controle da história. Ainda no capítulo 7, verso 14, ele é o Cordeiro que livra pelo seu sangue. E no capítulo 13, o verso 8, Jesus é mencionado ali como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que está remetendo agora, esse verso remete a quê? Ao Gênesis capítulo 3, desde a fundação do mundo.
Jesus é o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro de Deus, aquele que foi oferecido em sacrifício para nos garantir vida eterna, para garantir salvação pela eternidade. Desde a eternidade, a Bíblia apresenta, Deus tem um plano para nós. Desde a eternidade, Jesus é o Cordeiro que foi morto. Ali em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Sim, queridos, antes de que Adão e Eva fossem criados, antes que a humanidade pecasse, havia um plano de salvação, nunca foi plano B, nunca foi, e agora, o que vamos fazer? O ser humano pecou, não, na sua onisciência, na sua sabedoria eterna, Deus já sabia que o ser humano iria pecar, e por isso o plano da salvação já estava preparado. Ali em 1 Pedro capítulo 1, versos 19 a 20, nos diz que o sangue de Cristo como Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a eternidade. É simbolizado pelo Cordeiro no antigo santuário, porque ali nos mostra que Cristo nos deu a eternidade. O inocente morrendo pelo culpado, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, eu e você temos vida eterna, e esta vida eterna é nossa para sempre, em Jesus Cristo. Amém por isso? Amém? Queridos, assim como o penitente fazia lá para confessar o seu pecado e para que o cordeiro morresse no seu lugar e que aquele sacrifício não fosse em vão, que fosse realmente algo real para a sua vida, existem alguns passos para receber esta salvação. Como nós podemos receber a salvação? Primeiro passo, preciso aceitar e reconhecer a minha realidade como pecador. Quem eu sou? Sou um pecador. De fato, sou um pecador. Mas eu posso clamar por Cristo, porque Cristo morreu por mim, que sou pecador. Clamemos a Cristo. O segundo passo, confessar os seus pecados a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, recebe salvação, recebe a redenção. Também na primeira carta de João, no capítulo 1, nos versos 9, diz, se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar todos os nossos pecados. Pedir perdão a quem você ofendeu, a quem eu ofendi, e fazer todo o possível para reparar os erros que nós cometemos. E então, crer e aceitar o perdão que Ele proveu por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o que nós podemos fazer depois? Louvar a Deus e agradecer-lhe por tamanho perdão, por tamanha graça. Sim, por tamanha graça. Queridos, a salvação está a um passo, está ao nosso alcance. Basta estender a mão para esta salvação. A salvação é uma dádiva, diz a palavra de Deus. Se você ler comigo Efésios capítulo 2, o último verso que eu quero ler com você, Efésios capítulo 2, você vai encontrar aqui uma declaração muito interessante, muito importante. Diz o verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós. É pela fé que nós nos apoderamos desta graça, é pela fé que nós nos apoderamos desta salvação. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Vale a pena a gente relembrar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. É uma dádiva, é um presente, é algo que nós não merecemos, mas nos é oferecido com amor, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, a salvação é de graça. A salvação é de graça. Estenda a mão para a salvação, estenda a mão para aceitar. Não basta apenas conhecer a história, não basta apenas entender os detalhes da história. É preciso aceitar, é preciso crer, é preciso
dar crédito a isto. É preciso reconhecer que unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz eu posso viver para sempre. Jesus mesmo nos dá agora uma promessa quando fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A eternidade não será alcançada neste mundo de pecado, porque senão o pecado seria eternalizado. O pecado seria eterno, não. Quando o pecado for destruído, nós receberemos vida eterna. E a Bíblia garante que o pecado nunca mais se levantará por segunda vez. Aceite a salvação. Aceite a salvação em Cristo Jesus. Estenda a mão para a salvação e diga: obrigado, Senhor, porque pecador miserável que sou, tenho agora a oportunidade de aceitar o sacrifício precioso de Cristo na cruz por mim. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício substitutivo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Enquanto você toma a sua decisão de estar ao lado de Cristo, aceitando esta salvação, eu quero orar por você. Querido Pai, muito obrigado porque em Teu nome nós podemos fazer maravilhas. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós podemos mais uma vez relembrar ou conhecer, nos aprofundar no conhecimento do plano da salvação. Mas que este conhecimento não fique apenas como um conhecimento intelectual, cognitivo, mas que seja, Senhor, para transformar as nossas vidas. Que através desse conhecimento nós tenhamos o desejo e o privilégio de nos entregarmos a Ti mais uma vez de maneira profunda, para aceitarmos a salvação em Cristo Jesus, para aceitarmos que podemos viver a eternidade com Cristo Jesus. Ainda que morramos neste mundo, ainda que morramos antes da volta de Jesus, nós temos a certeza que muito em breve, quando Cristo voltar, nós receberemos outra vez vida, e vida em abundância, vida eterna. Obrigado pelos grandes sacrifícios de Cristo na cruz. Obrigado pela forma didática que o Senhor tem para nos ensinar do seu amor, do seu carinho e deste grande perdão. Obrigado por nos perdoar. Cuida de cada um de nós. Completa em nós o que nós não conseguimos fazer. Nos dê forças para nos agarrar a esta salvação, a esta oportunidade, hoje e sempre. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um momento especial com Deus, que você tenha aí o desejo sempre de estar na presença dEle, e nos encontramos na próxima transmissão. Deus te acompanhe, a você e a sua família também. Um grande abraço.